Vivemos tempos complicados. Passamos por uma pandemia e enfrentamos crises de todos os lados. Então por que será que continuamos tão fascinados por dramas distópicos e apocalípticos? O que é que esses cenários de um futuro sombrio têm que nos prendem tanto? Pois bem, Silo promete algo diferente. Em vez de apenas nos mostrar o fim da humanidade, ela nos traz uma dose surpreendente de esperança dentro do caos. E a esperança de sobrevivência é viver em um silo subterrâneo gigantesco. Criada por Graham Yost, o mesmo de Justified, essa série promete reviravoltas e surpresas em cada episódio. Quer saber como Silo renova o gênero distópico? Então vem comigo que eu te conto tudo, inclusive sobre a estreia da segunda temporada que aconteceu agora em novembro. Vamos falar desses episódios também. Fala, sobreviventes de plantão! Você curte uma boa ficção científica cheia de segredos e reviravoltas? Então a série Silo da Apple TV é pra você. Hoje vamos mergulhar nessa história intensa e cheia de mistérios, baseada nos livros WoW, Shift e Dust do autor Hugh Howey. A série tem 10 episódios na primeira temporada e ela conta com Rebecca Ferguson no papel principal, além de Rashida Jones, Tim Robbins e Common. A série é uma adaptação bastante fiel aos livros, com a colaboração do autor no desenvolvimento do roteiro. Imagina um futuro onde o mundo lá fora está devastado e tóxico, e a única esperança de sobrevivência é viver em um silo subterrâneo gigantesco com mais de 150 andares de profundidade. Parece loucura, né? Mas essa é a realidade dos 10 mil moradores do Silo 18 que vivem sobre regras rigorosas e controle total. E se eu te disser que o maior segredo deles é que nada do que parece ser é realmente verdade. Eu confesso que tenho uma queda pelo fim do mundo. Adoro filmes e séries que exploram essas questões apocalípticas. E uma coisa que eu sempre quis ter foi um bunker com tudo que eu pudesse precisar caso o mundo acabasse. E apesar do Silo ser um pequeno vislumbre de como seria ter um esconderijo seguro se tudo desse errado lá fora, confesso que eu não ia gostar de viver num desses daqui não. Silo é cheia de mistérios, conspirações e personagens que vão desafiar tudo que você pensa saber sobre esse futuro distópico. Imagine viver sua vida inteira sem ver a luz do sol, apenas sob o controle absoluto dos superiores do silo. E é justamente esse controle que mantém a ordem, ou pelo menos é o que eles querem que todos pensem. Eu não ia curtir isso de jeito nenhum. Logo no início, a série já mostra que nada é o que parece. Uma sociedade repleta de regras, um mundo devastado lá fora e uma paisagem cheia de corpos de quem ousou desafiar o sistema. E nesse cenário, o xerife do silo declara que quer sair. E isso é como uma sentença de morte ali. A partir desse momento, eles começam a questionar tudo. Por que estamos aqui? Quem construiu o silo? Quando vai ser seguro sair? E eles, e nem nós, sabemos as respostas. E os superiores parecem não querer que se descubra. E é aqui que entra Juliette, uma mulher da manutenção que é nomeada xerife e começa a investigar a morte suspeita de um homem chamado George Wilkins. À medida que ela vai fundo nesse mistério, descobre uma conspiração que pode abalar toda a estrutura do silo. Quando criança, Juliette viu sua mãe dedicar a vida a ajudar as pessoas dali, criando invenções para evitar que sofressem perdas desnecessárias. No entanto, suas criações foram confiscadas e destruídas, e isso despedaçou o espírito de sua mãe, levando-a a tirar sua própria vida. Essa memória sempre assombrou Juliette, mas ela evitou confrontar a verdade até agora. Ela tem perguntas. Por que figuras poderosas no silo, como o prefeito e Sims, temiam tanto as criações de sua mãe? Teriam eles tido um papel em sua morte? E o que dizer das pessoas desaparecidas como seu namorado Wilkins? Juliette acredita que esses desaparecimentos são, na verdade, assassinatos. Os que somem são aqueles que se recusam a se calar sobre a verdade que o silo quer suprimir a qualquer custo. A série utiliza uma narrativa não linear, com momentos intensos que mostram como a ordem no silo é mantida pelo controle. Controle sobre os corpos, sobre as informações e sobre as escolhas de cada um. Silo é uma mistura incrível de suspense, mistério e ficção científica,
que não apenas entretém, mas também desafia a gente a pensar sobre o controle governamental, a liberdade e a condição humana em situações extremas. Eu achei essa abordagem bem diferente das tradicionais narrativas distópicas. Ela já te oferece um cenário completo de como seria viver após um fim do mundo, como seria a vida cotidiana ali, como seria essa nova sociedade, e já mostra os possíveis conflitos e se vai dar certo ou não. As cenas de ação são um show à parte, com sequências de tirar o fôlego nos corredores estreitos do silo, e o design de produção é simplesmente fantástico. Silo é uma série que promete não só prender sua atenção, mas também te deixar pensando muito depois que os créditos finais subirem. Eu vou fazer alguns comentários sobre o final dessa temporada e os primeiros episódios da segunda. Sim, só os primeiros, porque estamos na Apple e recebemos doses homeopáticas a cada semana. Então, se ainda não viu, para por aqui para não receber spoilers. Nos momentos finais da primeira temporada de Silo, Juliette dá um passo ousado rumo ao desconhecido, ao ser obrigada a sair para limpar. Essa decisão não apenas rompe com a segurança relativa dessa estrutura subterrânea, mas também empurra a trama distópica para um novo patamar. Lá fora, Juliette está caminhando pela superfície tóxica da Terra, protegida por fita caseira que sua mentora Martha Walker fez para o seu traje. Ela se depara então com uma paisagem desoladora, pontilhada por outros silos, sugerindo que a humanidade pode não estar tão reduzida quanto ela e nós acreditávamos. E a segunda temporada já começa expandindo esse território desconhecido, consolidando Silo como uma das séries mais envolventes da Apple. Os 2 primeiros episódios alternam entre a arriscada jornada de Juliette lá fora e o caos que toma conta do Silo 18. Logo de cara, no primeiro episódio, temos uma ideia das pessoas que viviam em um silo que Juliette encontrou. Um garoto com uma tocha corre por um silo escuro. Um grupo de moradores está preso no fundo, bem perto do gerador, quando os líderes recebem uma nota da engenharia dizendo que o gerador será inundado e eles não têm escolha a não ser sair dali. O grupo massivo ataca as pessoas que ocupam posições mais altas e a batalha é brutal naquele silo. Eles saem vitoriosos e decidem abrir a escotilha para o lado de fora e sair sem proteção. E é nesse episódio que Juliette vai explorar o que restou desse silo. E pelos destroços que vemos, fica claro que essas estruturas abrigavam centenas de pessoas vivendo quase sob as mesmas regras que vemos lá no Silo 18. Juliette então começa a explorar e improvisa pontes para atravessar as brechas nas passarelas. Quando ela desce até uma porta no fundo, ela pensa que está sozinha. Só que não está. Aí no segundo episódio, como Juliette superou as probabilidades quando andou sobre a colina, com todo o Silo 18 observando, garantiu que a dúvida se espalhasse ali. E a divisão entre o topo e a base dos 144 níveis cresce. Os antigos colegas mecânicos de Juliette são culpados pela desarmonia contínua e pelo questionamento das pessoas no topo da cadeia de poder. E para acalmar os ânimos, o prefeito bola um plano e faz um discurso de mestre, dizendo que Juliette é uma heroína que se sacrificou testando a nova fita para que todos um dia possam ir lá fora também. Tim Robbins está genial nesse episódio, mas as pichações que se espalham no silo depois do discurso J.L. Juliette Lives indicam que nem todos caíram nesse papinho, e até a juíza Meadows vai querer sair. A coisa tá quente no Silo 18. Com essas novas revelações sobre o que restou da civilização, a tensão só aumenta, mantendo a gente preso a cada momento. Agora é esperar os próximos episódios e torcer para que a série mantenha esse ritmo. A revelação de que Juliette pode não estar sozinha lá fora abre possibilidades intrigantes para essa história. Pouco sabemos sobre o homem escondido atrás da porta reforçada, relutante em sair. Mas sua interação com Juliette promete ser reveladora, especialmente se ambos se unirem para desvendar quem mais pode ter sobrevivido. E outra grande questão é como ele conseguiu se estabelecer ali, considerando que o silo esteve exposto aos elementos por décadas. Com sua narrativa densa e repleta de mistérios, Silo continua sendo uma série que recompensa a paciência de quem mergulha a fundo em seu universo complexo e fascinante. E se você gosta de ficção científica e de histórias que te desafiem a pensar, dá uma chance para Silo e depois me conta aqui o que achou. E já te deixo aqui com esse vídeo sobre o problema dos 3 corpos, uma série de ficção científica que vai desafiar sua mente. E até o próximo vídeo!